Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar corrigindo o exercício lá de semana passada, tá? Eu pedi para vocês desenharem na letra A o ácido 3-metil-pentanóico. Então eu vou começar aqui, ó, pela cadeia principal, né, que é o pentanóico. Já sei que é um ácido porque aqui já está dizendo para mim, ó, ácido. Pente quer dizer que são 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E an quer dizer que entre esses carbonos só tem ligação simples. Óico, porque é um ácido carboxílico. E aí eu vou desenhar lá a minha carboxila. Onde? Pode ser nessa extremidade ou nessa extremidade. Eu vou preferir desenhar nessa. Então aqui eu vou puxar a ligação dupla do oxigênio com a ligação da hidroxila. Esse grupo aqui que a gente conhece como carboxila, né? Então aqui está o pentanóico. Agora o 3-metil quer dizer que lá no carbono 3 tem a metila. Quem é o carbono 3? Se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Nesse carbono eu vou ter uma ramificação. Deixa eu botar um papelzinho aqui. Na letra B, ele está dizendo assim, ácido 2,2 de etil hexanoico. Hex quer dizer que são 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é um ácido, tem que ter a carboxila, né? Vou desenhar nessa ponta aqui. Eu poderia desenhar na outra, tá? Mas eu prefiro essa. Então, aqui nessa ponta, eu tenho a carboxila, que é a dupla com oxigênio mais o OH. Então, ele diz que no carbono 2 e no carbono 2 tem duas etilas. Esse aqui é o carbono 1, que é o que traz o grupo funcional. Então, esse aqui vai ser o carbono 2. Nele, eu tenho duas etilas. Então, eu vou desenhar uma etila para baixo, uma etila para cima, tá? É uma ramificação com 2 carbonos. Aqui ficou meio torto, deixa eu apagar esse trem. Eu tenho toque. Meio torto é jeito fofo de dizer, né? Então, um carbono, outro carbono. Pronto. Letra C. Ácido 2-etil 4,5-dimetil hexano 3-óico. Vamos devagar. Hex são 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-en quer dizer que no carbono 3 tem ligação dupla. Óico é porque é um ácido carboxílico. Vou desenhar logo a carboxila. Vou desenhar nessa ponta aqui. Ah, Luciane, eu fiz na outra extremidade. Eu fiz na outra extremidade. Tudo bem, Andy, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro desenhar deste lado. Então, aqui vai ter a dupla com o oxigênio e a hidroxila. Então, isso aqui é o grupo carboxila, né? Aí, 3-en quer dizer que entre o 3 e o 4 tem uma ligação dupla. Carbono 1, 2, 3. Entre o 3 e o 4. Então, aqui, ó, entre o 3 e o 4 tem uma ligação do tipo dupla. O 3 é esse, tá? É 3, 4. No carbono 4 e no 5 tem duas metilas. 1, 2, 3. No carbono 4 tem uma metila. E no carbono 5 tem outra metila. E ele diz para mim que no carbono 2 tem uma etila. No carbono 2 tem uma ramificação com 2 átomos de carbono. Se você faz a carboxila desse lado, o desenho só vai ficar ao contrário, tá? Mas não está errado. Letra C. Não, C não, acho que é D. Ácido metanóico. Ácido metanóico, met, só tem um carbono, então aqui, ó, um carbono. An, só tem ligação simples, óico porque é um ácido. Então, para ser um ácido, eu tenho que ter a carboxila. C dupla O e OH. E aí, lá na primeira aula de química, a gente viu a valência do carbono. O carbono tem que fazer 4 ligações, né? Aqui ele só faz 3 ligações, então eu vou completar com um átomozinho de hidrogênio. Nossa! Um átomozinho de hidrogênio. O que está acontecendo? Um átomozinho de hidrogênio. Letra E. Pentan 3,2,3 diona. Aqui eu não tenho mais ácido, ó, eu tenho uma cetona. Pente quer dizer que são 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. An quer dizer que só tem ligação simples entre eles, né?
2, 3 quer dizer, cadê? Que no carbono 2 tem uma carbonila. E no carbono 3, ó, uma no 2 e uma no 3 tem outra carbonila. Eu considerei esse como 1, aí logo esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, tá? Hoje a gente vai ver aleto orgânico. Então, como é que são os aletos orgânicos? Aleto orgânico vai apresentar halogênio. É a família 7A ou 17 na tabela periódica. E quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e o iodo em menor quantidade. Então, eu tiro um átomo de hidrogênio e coloco qualquer um halogênio desse, flúor, cloro, bromo ou iodo, eu tenho lá um aleto orgânico ou só um aleto, como a gente fala. Como é que vai ser a nomenclatura? Muito tranquilo. A gente vai considerar o halogênio como se fosse uma ramificação. Então, aqui eu tenho um cloro ligado a um carbono só, CH3, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou citar o cloro como se fosse uma ramificação e a parte de carbonos, a parte orgânica, como se fosse um hidrocarboneto. Então, o sufixo vai ser o. Um carbono, prefixo met, só ligação simples, infixo -an, como se fosse um hidrocarboneto, sufixo -o. Então, cloro, metano. Esse daqui, ó, tenho 2 átomos de carbono, né? Então, eu preciso enumerar, porque eu tenho 2 ramificações, como se fossem ramificações, uma no carbono 1 e uma no carbono 2. Aqui tanto faz o lado que eu comece a numerar, né? Então, vamos lá. Como se fossem ramificações, eu tenho um cloro no 1 e um cloro no 2. Então, 1,2 de cloro. A parte orgânica tem 2 carbonos, et. Entre esses carbonos, ligação simples, -an. Como se fosse o hidrocarboneto, sufixo vai ser -o, mas não é hidrocarboneto, é aleto. Então, juntando tudo, 2 de cloretano. Esse daqui, eu tenho 3 átomos de carbono e o bromo está ligado no carbono do meio. Então, eu preciso dizer onde ele está, porque ele poderia estar ligado no carbono da ponta. Então, carbono 1, 2, 3. Aqui também tanto faz o lado que eu comece a enumerar, né? Então, lá no carbono 2 tem o bromo, ó, 2 bromo. Cadeia principal não são 3 átomos de carbono? Prop. Só ligação simples entre os carbonos. -an, tá aqui, ó, infixo -an. Como se fosse hidrocarboneto, o sufixo é -o. Então, 2 bromo, propano. Mais uma. Eu tenho aqui agora o benzeno, né? Aquela estrutura fechada, 6 carbonos, com 3 ligações duplas conjugadas. Então, o iodo está no primeiro carbono aqui, ó. Mas eu não preciso dizer que ele está no primeiro carbono, porque se ele estivesse nesse carbono, esse seria o primeiro. Se ele estivesse nesse carbono, esse seria o primeiro. Então, iodo como ramificação. A cadeia principal, né, como se fosse a cadeia principal, é essa parte fechada. Então, eu tenho ciclo-hex, 6 carbonos, fechando a cadeia. Com ligações triplas, com ligações duplas, entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4, e entre o 5 e o 6. Então, 1, 3, 5, tri-en. Como se fosse uma ramificação, sufixo -o. Só que lembra que essa estrutura, 5, ciclo-hex, 1, 3, tri-en, isso a gente conhece como benzeno. Então, ou eu posso dizer iodo ciclo-hex 135 trieno, ou eu posso só dizer iodo benzeno, tá? Não tá errado, não. Mais uma agora com várias ramificações, né? Como se fossem ramificações. Eu preciso enumerar. Eu vou enumerar do lado mais próximo aqui, ó, do meu grupo funcional, que é o halogênio, né? Então, enumerando a cadeia principal, eu tenho cloro no primeiro, iodo no segundo e cloro no quarto. Quem eu vou priorizar? Eu vou dar a ordem alfabética, né? Como prioridade agora. Entre cloro e iodo, o cloro vem primeiro por conta do C, né? De cloro. Então, vai ter 1 cloro, 4 cloro. Como eles são iguais, eu já posso juntar 1,4 de cloro, porque são 2, 1 no 4 e 1 no 1. Tem mais ramificação? Tem. No segundo, ó, 2 iodo. Então, 1,4 de cloro, 2 iodo, cadeia principal com 5 carbonos, pente. Só ligação simples entre esses carbonos, -an. O sufixo vai ser -o, porque é como se fosse um hidrocarboneto. Esse HC aqui é de hidrocarboneto, mas ele não é, ele é um aleto, né? Então, juntando tudo, 1,4 de cloro, 2 iodo, pentano. Eu vou deixar para vocês uma formativa, para vocês fazerem,
faz no caderno, coloca o nome, tira uma fotinho e me manda, tá? Até semana que vem.